E nós chegamos na metade da novela Dona Beija, mas será que essa quarta semana foi tão boa quanto as anteriores ou será que ela deu uma enfraquecida? Sejam bem-vindos à Chácara do Jatobá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues. Vamos aqui falar mais uma vez de Dona Beija, comentar dessa quarta semana, os capítulos 16 ao 20. Primeiramente, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui neste canal nós estamos fazendo uma cobertura completa da novela Dona Beija, graças ao acesso antecipado que eu estou tendo da HBO Max, que está me enviando os capítulos antecipadamente para eu poder gravar e trazer conteúdo para vocês. Todos os vídeos relacionados à Dona Beija saem sempre nas madrugadas entre domingo e segunda, que é justamente no dia que os capítulos são exibidos ali na segunda-feira na HBO Max. Dito isso, vamos comentar sobre a quarta semana de Dona Beija. Bom, galera, já vou dizer de imediato que eu achei que essa quarta semana foi um pouco mais fraca. E eu acho que isso é plausível, porque nós estamos falando de uma novela, não é uma série. Novela, gente, a gente sabe que tem muitos núcleos, tem muita barriga, e apesar de que é uma novela curta, de apenas 40 capítulos, a gente vê que sim, que não tem como não ter uma barriga ali e aqui, não tem nenhum momento em que ela vai recuar um pouco, só que aqui eu senti que ela recuou muito. Muito mesmo, porque enquanto a terceira semana a gente teve coisas assim extraordinárias, coisas fabulosas, muitas reviravoltas, muitos segredos, muitas cenas assim impactantes, aqui eu achei que eles pisaram muito no freio. Focou muito na questão da maternidade. A Beija agora está grávida, depois do que aconteceu, que a Angélica acabou perdendo o filho, a Beija de fato engravidou do Antônio. E o Antônio, ele começou a desprezar a Beija porque ele pensou, ah, você se deita com tantos homens, então quem me garante que esse filho é meu? Só que uma das regras da chácara ali da Beija é que nenhuma das mulheres deixam que o cara finalize justamente para evitar que tenha uma gravidez indesejada. Ou seja, nenhum homem que a Beija se deitou deixou finalizar, certo? Então, o Antônio foi o único que ela permitiu, então por isso, obviamente, ela está grávida. Mas tem umas coisas que me incomodam muito ali no Antônio, é porque o Antônio ele é muito vira-casaca. Uma hora ele está do lado da Beija, outra hora ele não tá, uma hora ele tá em cima do muro, ele realmente não se decide o que ele quer da vida dele. E é uma coisa que eu venho pontuando bem sutilmente nas minhas redes sociais, eu acho que nem tanto aqui nos vídeos, é que eu sinto que ele não tá sendo aquele protagonista que a gente torce por ele. Eu mesmo, vou ser sincero, eu não torço pro Antônio ficar com a Beija. Eu torço para que o João fique com a Beija. Por que o João? O João, ele é muito mais empático, ele é muito mais simpático, ele tem muito mais carisma. Ele, quando aparece, ele tem muito mais presença marcante ali em cena do que o Antônio. O Antônio aparece em todos os capítulos, mas é como se ele não tivesse ali. Então ele entra, sai de cena e ninguém percebe a relevância dele. Já o João, os 3 primeiros capítulos, 16, 17 e 18, o João ficou totalmente stand-by ali, tipo, esqueceram ele no churrasco. E eu tava sentindo falta dele. Falei, caramba, ele teve uma importância tão grande na terceira semana e justo nessa ele foi totalmente abandonado. Depois que ele apareceu, a novela cresceu um pouquinho. Principalmente os capítulos 19 e 20, eu senti que a novela teve um crescimento. Bom, vamos falar de alguns personagens aqui. Como sabe, gente, eu não roteirizo esses vídeos de Dona Beija. Eu gosto quando sai assim, naturalmente. O Honorato e a Carminha se casaram, né? A família dela, a Augusta e o esposo dela fizeram, digamos que, um plano para poder transformar o Honorato em um homem de bem, um homem arrumado, em um homem com cabelo cortado, com a barba feita, com roupas elegantes, para fingir que ele é um cara espanhol da alta sociedade, da burguesia e tal, para que ninguém descubra de que a Carminha engravidou do Honorato e principalmente o fato do Honorato ser um mendigo.
Então eles cavaram ali essa farsa para poder apresentar a Carminha e juntamente com o Honorato, o falso Honorato, para a sociedade. É um plano que até então tem dado certo e eu tô gostando muito. Foi uma das coisas que eu mais gostei nessa quarta semana. Outra coisa também, galera, que eu tô sentindo é que o Fortunato, ele tá tendo alguns picos ali, só que eles estão deixando ele muito stand-by. Eu achei que no começo dessa quarta semana ele ficou muito em stand-by ali, e depois ele surgiu um pouco mais nos capítulos 19 e 20. No 18 também, mas eu acho que nesses capítulos 19 e 20 ele teve uma relevância um pouco maior. A mulher com quem ele fingiu que iria se casar, eu esqueci o nome dela, mas é um nome muito estranho. A portuguesa lá percebeu que o Fortunato gosta da outra fruta. E como ela percebeu isso? Quando o Fortunato estava examinando ali o Valdo estava sem camisa. O Fortunato, ele precisava colocar o ombro do Valdo no lugar. E bem nessa hora, ela chegou e viu a forma que ele olhava para o Valdo. Só que até então, ficou por aí. Ela até pensou, deve ser uma análise médica, né? Deve ser uma análise clínica. Mas depois, horas depois, quando ela voltou e viu o Fortunato ali, dormindo na escrivaninha, ele começou a sonhar falando do Valdo, falando, Valdo, como eu queria estar em seus braços e tal. E ela acordou ele assim e falou, então é por isso que você nunca se atreveu a me tocar. E o Fortunato fala, não, eu já falei pra você que a gente só vai ter intimidade depois do casamento. E ela falou, não, eu não sei como eu fui tão tola, você tá enganando não só a mim, mas você tá enganando a si mesmo. A gente sabe muito bem que você nunca iria se deitar comigo e com nenhuma outra mulher. E o Fortunato ficou revoltado. O Fortunato deu um tapa nela e falou para ele respeitar, expulsou ela de casa e foi a maior bagunça. Ela, no outro dia, a Beija encontrou ela ali toda perdida, toda desorientada, toda triste. E ela explicou pra Beija o que aconteceu e a Beija entendeu porque a Beija sabe, né? A Beija sabe muito bem do que o Fortunato gosta. Em outra ocasião, o Fortunato, ele tava ali no meio da rua e ele viu um rapaz passando, se eu não me engano é um carteiro, alguém que entrega encomendas, e deixou um lenço cair no chão. E esse lenço, como eu tinha falado, digamos que é uma sinalização naquela época de que a pessoa é gay. Então, o Fortunato viu esse rapaz deixando o lenço cair no chão, ele foi lá pegar, ele tentou ir atrás devolver, mas achou melhor guardar. Então ele guardou esse lenço. No dia seguinte, esse rapaz foi até o estabelecimento ali do Fortunato. Fortunato falou, nossa, eu tava esperando essa entrega, não sei o que bom que você trouxe. E ele agradeceu e o Fortunato falou, olha, espera só um pouquinho que eu tenho mais uma coisa para você. E ele pegou o lenço, entregou para ele e o rapaz ficou assim, nossa, meu lenço. Ele, pois é, você deixou cair ali no meio da praça e eu peguei. E olha, esconde bem esse lenço, porque não é muito bom alguém ver você andando com um lenço dessa cor, não. E o rapaz sacou, cara, se ele sabe do lenço é porque ele também é do Vale, né? E ele falou assim, então como que eu faço para poder te retribuir, para te agradecer? E nesse momento, o Fortunato teve aquela crise do anti-gay. Ele falou, que é isso? Me respeita, eu não sou um desvirtuado como você. Empurrou ele. E, cara, é uma coisa assim que tá me incomodando. E eu entendo, gente, porque a pessoa que tá no armário, ela vai negar até a morte. Não importa se a pessoa tá olhando nos seus olhos, sabendo o que você é, a pessoa vai negar. Entendeu? Principalmente porque ela não se aceita. Não é o fato de que ela espera a aceitação de outra pessoa. É o fato de que a própria pessoa não se aceita. Então, se o Fortunato não está se aceitando, ele também não pode aceitar nenhuma investida de outras pessoas em relação à sexualidade dele. Então, infelizmente, a gente vai ter que aguentar um pouco mais do Fortunato negando-se a si mesmo, quando poderia já estar desfrutando de vários boys que aparecem ali. Realmente é uma pena. Bom, gente, agora vamos falar da Maria, porque a Maria realmente é a Maria louca.
A Maria, ela tá totalmente surtada, ela tá totalmente desorientada. Eu tinha comentado isso no vídeo passado, ou foi no vídeo retrasado, de que eu acho que o destino da Maria vai ser o manicômio. E agora a gente percebeu que a narrativa está seguindo justamente para esse caminho. Porque a Maria, ela realmente, para tirar a beija do Antônio, agora ela quer matar o próprio irmão. Ela envenena ele, ela começa a dar uns negócios para ele dormir e tal. E quando não tem ninguém olhando, ela tenta sufocar ele com um travesseiro. Queima os pés dele com água quente. E a beija, ela começa a ter um pressentimento ruim. Ela começa a ver que tem alguma coisa errada e tal. Vai até a casa deles, confronta o Sampaio, confronta a Ceci. Ah, vocês não podem deixar o Antônio sozinho com a Maria, porque a Maria vai fazer isso, a Maria vai fazer aquilo. E o maior fuzuê, certo? E a beija foi lá, confrontou, e a Maria dizendo que não, que essa mulher tá louca. Aí depois disso, a beija teve uma ideia, juntamente com a Severina, da beija ir até lá no momento que ninguém estivesse em casa e forjar-se uma espécie de ilusão para Maria, como se a beija realmente tivesse toda entregue para ela, quisesse ter relação com ela, isso e aquilo. E a beija, ela pegou um frasco, aquele frascozinho com coisa para dormir, e fez ela cheirar. Só que antes disso, ela já tinha seduzido a Maria e tal, e a beija fez a Maria acreditar que ela estava tendo um sonho, porque antes da beija chegar, a Maria estava quase sufocando o Antônio com o travesseiro de novo. Dito isso, depois de ter feito isso, a Maria realmente acreditou que teve um sonho. Ela acordou sentada na cadeira, abraçada ao travesseiro, e ela falou: nossa, até nos meus sonhos a beija me atormenta. E quando ela olhou para a cama, o Antônio não estava mais lá. Então a beija e a Severina conseguiram tirar o Antônio de lá, levaram ela para a antiga casa do avô e deixaram ele lá escondido e começaram a cuidar dele lá. E quando o Sampaio, a Ceci e a Angélica chegaram, a Maria estava ali rezando toda doida e tal, toda alucinada. E eles falando: Maria, o que aconteceu? O que está acontecendo? E ela fala: o Antônio encantou, Jesus levou ele foi para o céu em corpo, como o próprio Jesus. A gente nem precisou de um corpo para enterrar, ele mesmo subiu ao céu. E a Angélica foi até lá, viu que o Antônio realmente não estava lá, e começou uma busca para procurar o Antônio. Foram na chácara do Jatobá, não encontraram. Foram na igreja, não encontraram. Foram até o João, desconfiaram que o João poderia ter sequestrado ele, também não encontraram. E foi, gente, foi uma bagunça. E nisso, na contrapartida, a gente teve a Severina e o padre. Eles tiveram o primeiro encontro entre autor e leitor, e o padre, ele percebeu que os seus sentimentos estavam ali confundidos. A Severina estava com seus sentimentos confundidos também. Vai rolar coisas ali entre eles, entendeu? Não tô dizendo que rolou de fato relações, mas a gente vê que os sentimentos deles, um pelo outro, estão muito aflorados. A Severina vê que isso é errado, o próprio padre, óbvio, vê que isso é errado, e ele decide renunciar a tudo. Ele se lembra de que quando ele foi salvo ali, ele era um garoto indígena que tinha perdido a mãe e tal, e depois ele se tornou padre. Então ele, vendo que aquele sentimento estava indo de contra os princípios que ele mesmo prega, ele decidiu renunciar à batina. Ele deixou todas as roupas dele ali na igreja e saiu pelado para a floresta, de volta às suas origens indígenas. Eu achei essa cena simbólica e muito forte ao mesmo tempo. E depois de tudo isso, não sei como a Ceci descobriu que o Antônio estava de fato ali na casa do avô da beija, e a beija estava lá. Então a Ceci invadiu, falou: eu sabia que foi você que sequestrou meu filho, isso e aquilo. E antes disso, a beija e o Antônio, eles já estavam se acertando. Eles já estavam ali unidos, já estavam no solove. E quando a Ceci chegou, o Antônio, ele desmentiu tudo o que aconteceu e falou que não dei ouvidos a essa mulher, minha mãe, me tira logo dessa casa, porque foi a beija que me sequestrou. E eu fiquei: o quê? Então, cara, não dá pra defender o Antônio, tá vendo? Foi o que eu falei, ele vira casaca toda hora. Pode até ser que, nesse momento que ele falou isso, seja um plano pra tentar desviar
ali do foco da família dele, porque ele tá se candidatando. Então, gente, tudo é política. Tudo é jogo político. E a gente sabe que isso é tão jogo político, é tão jogada política, de que ele realmente cagou até mesmo pelo fato da mãe dele e da esposa tentarem matar a mulher que ele ama, e ficou por isso mesmo. O Sampaio sabe disso e ficou por isso mesmo. Muita coisa ali que eles construíram na terceira semana, eles jogaram fora nessa quarta semana. O Mota nem apareceu nessa semana. O que aconteceu com o Mota? A gente sabe que o Mota tá vivíssimo por aí. Então, assim, eu achei que, não sei, parece que eles até meio que confundiram. A impressão que dá é que a terceira semana seria a quarta e a quarta a terceira. Cara, foi uma bagunça. Eu achei bem bagunçada essa quarta semana, principalmente os capítulos 16, 17 e o começo do 18. O 19 e o 20 deu uma melhorada, mas ainda assim muito inferior aos capítulos da terceira semana. Bom, e é basicamente isso, galera. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa quarta semana de Dona Beija, desses capítulos 16 ao 20. Vocês também acham que a novela deu uma enfraquecida? Ou será que isso é só coisa da minha cabeça e a novela continua mantendo o grau de como ela começou? Vamos discutir. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.